Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Nara e nesta aula a gente vai continuar falando sobre retas paralelas aos eixos coordenados. Na última aula, a gente falou que as retas são paralelas aos eixos coordenados. Quando há uma reta que é paralela aos eixos coordenados, significa que duas componentes do vetor diretor desta reta vai ser nula. Certinho? E então, o que a gente vai falar nessa aula? Eu vou falar de 3 casos particulares de retas paralelas aos eixos coordenados. Então, vamos lá? Então, eu tenho eu tô aqui no espaço, certo? Que é formado pelos eixos x, y e z, certo? Agora, suponha que essas retas, que eu tenho uma reta que seja no próprio eixo Z, certo? Essa reta no eixo Z. Olha, ela é coincidente com o eixo Z. Então, essa reta aqui, ó, essa vai ser minha reta R. Esta reta, ela é coincidente com o eixo Z. Então, o vetor dela direção, como a gente viu, é paralelo ao eixo Z, ou seja, se está no próprio eixo Z, então é o próprio vetor K, certo? Então, esse vetor vai ter duas coordenadas igual a zero, certinho? Então, se ela vai ter duas coordenadas igual a zero, a gente tem que, ó, o vetor K, aqui, ó, vai ser 0, 0, 1. E a gente está falando de qual reta? A reta que está no próprio eixo Z. Então, a reta do eixo Z. Só que toda essa reta aqui do eixo Z, ela passa pelo ponto 0, 0. A gente viu na aula anterior que se a reta é paralela a um dos eixos, ou se ela é paralela ao eixo Z, ela seria da forma x igual a x1, né? E y igual a y1, certo? E o z qualquer. Isso foi isso que a gente viu na aula passada. Mas como essa reta, ó, ela é uma reta coincidente ao eixo Z, então ela é paralela ao eixo Z, certo? Se ela é coincidente ao eixo Z, ela vai passar pelo ponto 0, 0, 0, pela origem. Então, a forma da gente, todas as vezes que a reta for o próprio eixo Z, a forma simplificada, ou seja, a forma da gente representar essa reta parametricamente é dessa forma aqui. X igual a 0 e y igual a 0, certo? Então, esse é o caso particular. Agora, se a reta fosse no eixo y, como que ficaria? Ó, se a reta é no eixo y, a minha reta, eu vou chamar essa daqui de S. Se essa reta for no eixo y, olha, o vetor diretor dela vai ser J, né? Vetor de direção. Então, a gente já sabe que vai ter duas coordenadas desse vetor de direção, que é igual a 0. Então, a gente só vai ter a única coordenada que não vai ser nula, vai ser a coordenada y. E dessa forma, a gente sabe que a equação da reta pela aula anterior vai ser do tipo x igual a x1, z igual a z1. Mas como essa reta é um caso particular e ela passa, ó, é o próprio eixo y, então ela passa pelo 0, 0. Então a reta S vai ser dada por x igual a 0, z igual a 0. Aí, caso semelhante para quando a reta passa pro que é o próprio eixo Z. Então, aqui, a gente tem, a gente teve
o caso, quando é o próprio eixo Z, aqui o próprio eixo Y. Agora, quando for o próprio eixo X, é semelhante. Então, a reta, quando passa no eixo Y, que é o próprio eixo Y, ela vai ser da forma assim, ó. Ela não vai ter as componentes do vetor de direção dela, vai ser 0 em X e Z. Perdão, em Y e Z. Então, ela é da forma Y igual a 0 e Z igual a 0. Prontinho. Então, qualquer dúvida, vocês me procuram, deixa comentários. E, se gostaram da aula, deixa seu like. E não se esqueça de inscrever no canal, quem não inscreveu. Então, até mais!